Tifoseria bianconera, bentornati ao Finestra Bianconera. Pausa para o jogo da Nazionale, vamos falar um pouco aqui de bastidores da Juventus, mas atenção, não é necessariamente falar do mercado, porque mercado só em janeiro, mas dá uma segurada, não se entusiasmem muito, ou melhor, não esperem muito desse mercado também de janeiro. Vou falar de bastidores numa outra situação, ragazzi. Quero conversar com vocês aqui, fazer um bate-bola, um ping-pong de torcedor para falar um pouco de como foi essa saída do Ronaldo, já que quarta e quinta eu pude ter o prazer de conversar com algumas das pessoas que me informam às vezes situações de mercado e pessoas que ali de Turim são muito, mas muito bem informadas. Então, até por uma questão de justiça, eu queria pontuar alguns detalhes da saída do Gajo, né? E até fazer um parênteses aqui, um pequeno meia-culpa, onde eu fiz até uma crítica ao Ronaldo, dizendo que ele deveria, não em relação à torcida, mas em relação aos companheiros, ficar na Juventus para não abandoná-los. Mas vamos lá, por que eu estou fazendo esse vídeo antes? Como a gente está falando, como aqui se fala de Juventus e aqui se fala nesse vídeo especificamente de Ronaldo, que bateu mais um recorde pela seleção, é um vídeo pesado, então já dá um like, porque não é um vídeo qualquer. Como eu disse aqui um tempo atrás, eu ainda não tinha o canal, quando eu tive a notícia de que o Ronaldo viria jogar na Juventus, e agora, com o canal, posso dizer melhor como que foi essa saída, visto que essa informação eu tive nesses últimos dias. Então, por uma questão de justiça, esclarecer aqui uma determinada situação. Então a gente que vai fazer aqui um bate-bola, como eu fiz uma vez, quando eu comparei o Allegri com o Sarri, não nos resultados, mas nas coerências e incoerências de escalação de jogador e tudo mais. Até nos resultados eu fiz umas comparações, acho que vocês lembram. E então é a mesma situação que eu quero aqui colocar com vocês, na situação que envolve a saída conturbada do Ronaldo. Será que ele errou? Será que ele foi pouco gentil? Será que ele abandonou o barco? Vamos com calma. Vamos com calma, porque muitas vezes o que parece ser não é. Por isso que o bastidor do futebol ele é muito interessante, e muitas vezes as pessoas nunca chegam a saber o que de fato pode acontecer, por exemplo, numa negociação. Eu lembro a vocês que são mais novos que o Roberto Baggio estava com um pé e meio no Milan, da Fiorentina para o Milan, e quando o velho Agnelli ficou sabendo, ele que tinha interesse no Baggio, atravessou o negócio por telefone, né, aonde ele estava num hotel, e ali o destino do Baggio de Milão foi para Turim. Na última hora foi isso. Então vamos lá. Vou tentar ser um pouco breve, mas é um vídeo que esclarece. O Ronaldo nos últimos 2 dias, 3 dias de mercado, chegou para o Allegri e falou que não ia mais ficar, mas a gente tem que entender o porquê. Será mesmo que ele abandonou a Juventus, ou será que a Juventus, entre aspas, ou encostou? Essa é a figura, porque eu vejo muita bobagem na internet, eu vejo muitas pessoas, até alguns que têm canal aqui no Brasil, que deveriam, principalmente esses que têm canal no Brasil, que se preocupam muito em visualização, porque já tem um nome, já tem uma fama, antes de falar besteira, de tentar se informar. Eu sei que é difícil, porque futebol lá de fora não é qualquer um que tem informação. Para não ficar falando, o Ronaldo saiu porque ele quer ganhar a Champions. Não, não e não. Vou repetir. O Ronaldo saiu porque quer ganhar a Champions? Não. Até porque o Manchester United não é aquele time para ganhar uma Champions hoje, mesmo com o Pogba. Todo mundo viu nos últimos anos o Manchester não é aquele Manchester de 10 anos atrás. Ora, será que o Ronaldo ia ser tão burro assim de ir para o Manchester United para ganhar uma Champions? Uma coisa ele tem essa ambição, outra coisa é ele ir para um clube que já é um clube com... Se fosse o Paris Saint-Germain, se fosse o Manchester City, ok, valeria esse argumento. Até o Bayern de Munique valeria esse argumento. Então assim, o Ronaldo não saiu da Juventus porque o elenco é fraco ou porque quer ganhar a Champions. Não, não.
Para isso temos que dar um passo para trás, fazer um passo em dietro, né? Para poder explicar para vocês essa situação toda que envolveu a saída do Ronaldo. A Juventus confirmou a saída do Pirlo, vocês lembram bem disso. E na última partida do Pirlo, uma das últimas, o Ronaldo foi banco. Inclusive até falei isso aqui, né? A conquista contra a Atalanta ele foi banco da Copa da Itália. Ronaldo naquele momento, tanto que tem um vídeo que circulou aí na internet, todo mundo viu, que a Georgina, quando foi perguntada se o Ronaldo ficava, ela falou Chiesa, não Chiesa, Chiesa em castelhano resta significa em italiano fica. Ela falou que ele ficava, porque o próprio Ronaldo não tinha uma certeza se ia ficar ou não. Certeza essa que ele foi tendo durante a Euro, ou melhor, depois da eliminação de Portugal da Euro. Por quê? E aí vem a surpresa que talvez vocês não sabem. Pelo amor de Deus, interpretem o que eu vou falar, interpretem com calma, né? Assistam 2, 3 vezes o que eu vou dizer nesse momento aqui. A Juventus contratou o Allegri por 4 anos, não foi um bienale ou um trienale. Geralmente um treinador vem 2/3 anos. Reparem que ele assinou por 4 anos, é muito tempo. Por quê? Porque a Juventus, depois de 9 títulos, ela precisa de uma reconstrução. Reconstrução essa que não foi feita com o Pirlo, porque o Pirlo não tem experiência. O Pirlo também é muito amigo do Chiellini, era muito amigo do Buffon e do Bonucci. Isso não dá certo no vestiário com os mais jovens. Então, o Agnelli entendeu que, ao convidar o Allegri, precisa de alguém que conhece a casa, que conhece os senadores, entenda-se Bonucci e Chiellini, e que conhece como funciona a metodologia na Juventus, ou seja, o que importa é vencer. Alguém que precisa varrer a poeira, consertar a casa e dar sequência no trabalho para voltar no caminho das vitórias e dos títulos e dos escudetos. Porém, aí entra o conflito com o Ronaldo. Ronaldo vai fazer 37 anos em fevereiro, tinha mais um ano de contrato, mas não um ano daqui para frente, um ano a temporada é no meio, ia acabar em junho o contrato dele. Ou seja, ia disputar mais um italiano e mais uma Champions, apenas. Só que tem um detalhe, a Juventus precisa reiniciar o seu trabalho e iniciar um projeto com os jogadores mais jovens e de preferência italianos. Mais jovens, sobretudo. Então, quer dizer, o Ronaldo não é tão jovem. O Ronaldo custava 30 milhões, o seu estipêndio, o seu salário, mais o staff e tudo mais, chegava mais ou menos a 58, 59 milhões por ano. Mas isso ainda não era um problema sim, mas não foi esse o fiel da balança. O problema é que, quando o Allegri assumiu a Juventus, simplesmente, numa conversa com o Agnelli, isso aqui é um sentido figurado, tá? Eu não estou colocando palavra, quem sou eu para falar o que eles conversaram? Aonde o Agnelli, o Allegri, queria saber, né? Por que eu tenho que assinar por 4 anos? Por que esse projeto? Por que tanto tempo assim? Qual que é o projeto afinal? O projeto é redimensionar o time com os jovens, aonde o Dybala tem que ser o pilar principal. Aonde o Dybala, por ser o mais velho, entre aspas, entre os jovens, vai ser o cara encarregado a fazer esse time girar em torno dele. Se vai dar certo ou não, se o Dybala é um cara correto para isso é uma outra história. E o Allegri falou, ok, só que para isso a gente vai ter que deixar o Ronaldo de lado. Deixar ele de lado não significa negociá-lo. Ele vai ter que ser banco. Ele vai ter que ser reserva. Ele vai jogar partida sim, partida não. Partida sim, partida não. Partida sim, partida não. E aí eu pergunto para você. Você acha que um jogador como ele, consagrado, já no fim de carreira, sabendo que está no fim de carreira, que pode jogar mais uns 2 anos aí em alto nível, vai jogar a sua última temporada alterando os jogos? Você acha que ele ia aceitar ficar no banco uma partida e a outra ele joga, depois ele volta pro banco? Não ia. Ecco porque o Ronaldo não é mercenário. Ele não saiu por dinheiro. Ao contrário,
Ele, para ir para o United, cortou na metade o salário. Na Juventus ele ganhava 30 mil, né, 30 pilas, e no United é 15 pilas. Ele reduziu para poder jogar. Ele quer jogar, o que é normal. O que é normal. Ainda mais ele. Com tudo isso que eu falei, com todo o cartel que ele tem, com toda a experiência que ele tem, com toda a história que ele tem, é lógico que ele vai querer jogar. E para jogar, ele se dispôs a baixar o salário. Baixar bem, né? Pela metade. Então ele não saiu por causa de dinheiro ou porque quer ganhar Champions. É porque ele quer jogar. Jogar e jogar. E ele estaria sim disposto a jogar na Juventus, mas cadeira cativa. Tinha que ser titular sempre, como tinha que ser o cobrador oficial de faltas. E aí eu convido a vocês a assistir a entrevista do Allegri na apresentação dele, quando ele deixa claro que, ele fez até a brincadeira da faixa do capitão, falou que o Bonucci, se quiser a faixa, vai ter que ir no mercado comprar. Ele falou assim, o batedor de faltas será o Dybala, quando for mais favorável ao lado do Ronaldo, a posição da faixa do campo que ele corre, vai ser ele. Quando não, será o Dybala o cobrador. Então quer dizer, ele já foi deixando o Ronaldo de fora. E para o jogo da Udinese, vocês lembram que a semana inteira cogitou-se um ataque com Chiesa, Ronaldo e Dybala. Na última hora, o Allegri pôs o Ronaldo no banco e falou que era uma escolha técnica. É verdade, era uma escolha técnica. Não é que ele sabia que ia sair. Sabia-se que ele tinha a intenção de sair, mas não era uma coisa definitiva. Agora, o que acontece? O Ronaldo não é besta. Como eu falei no início do vídeo, quando ele estava naquela dúvida, fico ou não fico, ele já tinha entrado em contato com o seu empresário, o Mendes, e mais ou menos ficou acertado assim entre os dois. Olha, você vê se tem algum clube aí, vê se você consegue me encaixar em algum time, porque é mais provável que eu saia do que eu continuar aqui. Porque eu estou vendo, né, que o Allegri, ao chegar, já está dando as cartas e eu acho que eu não vou ter a liberdade que eu tinha antes, né, nos meus primeiros 2 anos. E o Mendes foi trabalhar no mercado, foi procurar uma esquadra para o Ronaldo e achou. A esquadra era o Paris Saint-Germain. Houve uma conversa do Mendes com o Sheik lá, aquele que fala que o futebol é do povo, que não é dinheiro. Houve uma conversa do Mendes com o Paris pelo Ronaldo, mas conversa não é sentar e negociar. Nesse meio tempo, o Allegri se apresentou e tudo mais, né? Fez um amistoso, fez o jogo contra o Barcelona lá, depois fez por isso que o Ronaldo entrou para jogar, porque ele ainda era jogador da Juve. Só que, da noite para o dia, do nada, todo mundo foi pego de surpresa quando o Messi saiu do Barcelona. Porque, né, saiu de improviso. Sabia-se que ele poderia sair talvez em janeiro. Saiu. E no que ele saiu, todo mundo lembra que o Messi deu uma entrevista falando assim, ó, estou conversando com o Paris, mas não é nada certo, tal. Fez aquele jogo de cena, quando na verdade, no dia seguinte, o Messi se apresentou em Paris. Ao acontecer essa apresentação do Messi em Paris, o Ronaldo falou, né? Ele falou, bom, agora eu vou ser obrigado a continuar na Juventus, porque não vai dar tempo do Mendes arrumar um outro time, porque a conversa era com o Paris. Então, aparentemente, estava tudo certo para ele continuar nas condições de ser um jogador que não ia ser titular sempre. Jogo sim, jogo não, e às vezes ia entrar como foi contra o Udinese. Deixando bem claro que não é porque o Allegri não acha o Ronaldo bom, ou porque o Allegri não quer o Ronaldo no time. O Allegri está seguindo as coordenadas do que lhe foi colocado. O que lhe foi colocado é, precisamos reestruturar o time com jogadores mais jovens, não necessariamente da base, não é isso. O que é jogador mais jovens? Tentar buscar no mercado jogadores que não assim tarimbados, né? Como fosse o Khedira na época, como foi na época o Mandzukic, que já era um cara de nome, aliás, Super Mario, muito obrigado por tudo, né? Se aposentou. Mas jogadores jovens, como o próprio Locatelli. Então,
o Alegre está seguindo não a ideia dele, Alegre, de não querer o Ronaldo, mas a ideia do clube, da società, que quer fazer uma revolução, só que para isso precisa de tempo. E aí entra o fato de ter sido 4 anos de contrato, ou seja, o primeiro ano pode ser um ano sem títulos. É um preventivo, estou avisando vocês. Se ganhar, é lucro. Se não ganhar, é o que está previsto. Por quê? Porque é uma reconstrução, como foi antes do Agnelli chegar, quando ficamos 2 vezes em 7º lugar, houve uma reconstrução para depois ficar ganhando 9 anos. Acabou-se um ciclo e precisa de uma reconstrução. E a reconstrução você tem que partir dos jovens. E o Ronaldo ia impedir esse processo de renovação. A não ser que ele aceitasse entrar de vez em quando, a entrar para decidir o jogo, coisa que ele não aceita e ele está no direito dele de não aceitar. Então ele preferiu ir para o Manchester United. E aí, a gente aqui só fala de Juventus, mas vai uma informação extra para você, quando eu falo que o mercado ele é muitas vezes mentiroso. Nunca houve uma conversa do Mendes com o City. Nunca. O City não tomou chapéu coisa nenhuma, porque o Guardiola nunca quis o Ronaldo. Nunca quis o Ronaldo. Esse sim não quer o Ronaldo. Não é que o Alegre quer, mas nas condições que a Juventus impôs. Ou seja, o Mendes, quando o Ronaldo foi escalado para ficar no banco contra o Udinese, o Mendes começou a conversar com o United. Aliás, isso é o que eu fiquei sabendo, mas eu acredito que não. Eu acredito que já uma semana antes ele conversou com o United, porque ele sentia, o Mendes, que o Ronaldo não ia ter espaço. Eu acho que foi uma semana antes, mas me foi dito que quando a escalação saiu e ele ia ficar no banco, a partir daquele momento o Mendes foi lá conversar com os ingleses. Eu não acredito, acho que foi antes. Mas enfim, isso é o que menos importa. O que importa é que, resumindo esse conglomerado de informações, Juventus quis começar um projeto novo a partir dos jovens, e para isso ela foi obrigada a deixar o Ronaldo na geladeira. E o Ronaldo não concorda com isso. E não concordando com isso, falou: eu quero ser titular, eu vou jogar em outro lugar, mesmo que eu tenha que reduzir o salário. E foi o que aconteceu. Foi para o Manchester. Então, e não foi porque o Alegre não quer ele no esquema dele, foi porque a Juventus colocou para o Alegre: olha, você é o cara, você é o único que pode dar jeito na casa a médio e longo prazo. Você é um cara que sabe fazer o meio de campo entre Chiellini e Bonucci, já que o Buffon saiu, e os mais jovens. Você é esse cara para segurar o vestiário. E você é o cara para trabalhar a longo ou médio prazo, porque você tem um pouco do carisma da torcida e, querendo ou não, você ganhou 5 Scudetto de fila e levou a gente para 2 finais de Champions. Ou seja, você tem costas largas para aguentar a pressão. É isso, ragazzi. Foi por isso que o Ronaldo acabou, ele preferindo sair da Juventus. E aí eu vou fazer um lembrete para vocês e uma observação muito importante. Não é o Ronaldo, não foi o Agnelli, porque o Osso dizia assim: mandou embora o Ronaldo e contratou quem? Não, ragazzi. Ninguém mandou o Ronaldo embora para trazer o quem? Não. Do mesmo jeito, não foi o Agnelli que foi buscar o Ronaldo lá atrás. Foi o Ronaldo que escolheu a Juventus. E do mesmo jeito ele escolhe onde ele quer jogar. Coloquem isso na cabeça. Ele escolhe onde ele quer jogar. Antes, quando ele subiu para o profissional, ele tem até declarações dele. O desejo dele, além de ser jogador profissional, era jogar no maior time da Inglaterra, no maior time da Espanha e no maior time da Itália. Era um desejo dele. Não nessa ordem necessariamente. Tanto que ele quase jogou na Juventus lá atrás, no início dos anos 2000. Quase. Né? Tava quase fechando o negócio e aí ele acabou indo parar no United. Então, ele escolheu a Juventus, ele foi para a Juventus e ele resolveu sair quando ele viu que ele não seria centro do projeto. Quando ele viu que ele ia ficar
Partida sim, partida não no banco. Por exemplo, ia jogar contra a Inter, contra a Milan, contra a Roma, mas contra o Udinese, contra a Fiorentina, contra Sassuolo, ia esquentar o banco. Para ele não convém. Ele saiu, ele já devia estar conversando com o Mendes, já devia sim, certeza. E o Mendes foi rapidinho com o United, direto no United, porque melou a negociação com o Paris Saint-Germain, que apresentou o Messi antes. Então, ragazzi, é isso. 20 minutos de vídeo, é longo, mas foi para esclarecer que não foi o Ronaldo que chutou a Juventus, e nem a Juventus chutou o Ronaldo, apenas diferença de ideia. Não convinha mais, já que era o último ano, e a Juventus precisa se reorganizar. E não dá para se reorganizar com uma pessoa, por mais que seja um craque, por mais que seja um grande jogador, ia perder mais um ano, dependendo, para montar um jogo ao redor dele. E aí você não consegue colocar um time jovem para funcionar como esquadra, porque ia depender muito dele, Ronaldo dependência, ok? Então foi por isso que ele saiu. Espero que eu tenha esclarecido. Então eu faço aqui o meia-culpa, não é que o Ronaldo abandonou os jogadores, ele foi buscar o direito dele de ser titular, né? E o Manchester ele vai ser titular, vai mandar lá. E na Juventus não ia ser, não por causa do Allegri, repito, mas porque as ordens do Allegri dê um jeito nesse time, trabalhe uma renovação a partir de jogadores jovens. O Ken veio porque foi a oportunidade de mercado que a Juventus encontrou na última hora, aonde que não é o substituto do Ronaldo, ele é o tapa-buraco. O substituto virá o ano que vem, mas isso é outro vídeo, outra história. Inscrevam-se na Finestra Bianconera, associem-se ao fã-clube oficial do Brasil, vale muito a pena. Ci vediamo ragazzi, sempre Forza Juve fino alla fine, tem jogo na Nazionale, a gente vai voltar para falar. É isso ragazzi, bom feriado a todos.